quem será o primeiro ou a primeira a chegar. Ó, já tivemos uma curtida. Boa noite, paz seja com todos, amém? Boa noite, queridos, paz seja convosco, amém? Sejam bem-vindos à nossa terça do crescimento, aleluia! Irmão Edivan, boa noite, irmã Misiane, boa noite. Isso. A irmã Sara, paz, boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Se vocês puderem, alguém puder, claro, primeiramente compartilhar sua sala de vídeo, convidar os seus amigos para participar desse momento e também copiar o link e colocar lá no WhatsApp da igreja para nós, por gentileza, para que todos possam acessar. Os líderes de célula, coloquem no grupo de vocês, por gentileza. Cada líder aí coloca no seu grupo. A pastora já, se tiver com o WhatsApp dela aberto, coloca no semeadores. E vamos compartilhar. Irmã Lisandra, boa noite. Vamos compartilhar, queridos. Temos 9 pessoas agora já conectadas. Deus abençoe. Irmã Sônia, boa noite. Irmã Gislaine, boa noite. Irmão Luciano. Pastor Selomar. Queridos, compartilha a tua sala de vídeo. Nós já vamos iniciar agora aí a nossa terça do crescimento. E como eu falei, os líderes de célula, compartilhem lá no grupo da célula de cada um o link, que é importante. O pessoal da segunda turma aí, eu não vi nenhum boa noite da segunda turma ainda. Cadê o povo da segunda? Ah, tem a irmã Misiane, amém? Tem a irmã Misiane. Vamos ver quem mais está conectado. O pessoal da segunda turma vai chegando, vai dizendo, já cheguei, já cheguei. Amém, queridos? Nós vamos dar mais um minutinho para iniciar. Eu só vou ajustar o volume, queridos. Já volto. E hoje o tema é maravilhoso, queridos. Nós vamos falar sobre a segunda doutrina. E essa segunda doutrina, ela é uma concretização da primeira. Amém? Então eu convido você a ficar conosco, porque o tema que nós vamos tratar nessa noite, queridos, ele é um tema muito pertinente à nossa vida cristã, mas eu vou além. A gente não está falando aqui só de uma questão de uma vida religiosa. A gente não vai falar aqui de uma forma totalmente burocrática. Nós vamos ser práticos, amém? Nós vamos falar sobre Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, Jesus salva, Jesus batiza. Esse é o tema de hoje. Fique conosco, convide os teus amigos para estar conosco aí, vamos todos juntos compartilhar da palavra de Deus, aprender da palavra de Deus. E queridos, assim, a presença do Espírito Santo na nossa vida, além de ser a prova concreta da nossa salvação, também é a manifestação viva das promessas de Deus sobre nós. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, né? Não sei qual é a dificuldade e talvez até a luta que você esteja enfrentando. Eu sinto no meu coração em falar isso agora, nesse momento. As pessoas que estão aí do outro lado, que estão me ouvindo, você precisa buscar a presença do Espírito Santo na tua vida. A presença do Espírito Santo na tua vida não é apenas uma marca, não é apenas um cumprimento de uma promessa, não é apenas uma religião, né? Não é uma religiosidade. A presença do Espírito Santo na tua vida é a tua intimidade com Deus. Eu vou dizer para você, meu querido, diante de todas as circunstâncias que nós estamos hoje expostos nessa realidade de vida do século XXI, precisamente do ano de 2020, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela é um refrigério. Querido, se nós olharmos para Davi foi um homem muito perseguido, um homem que teve uma responsabilidade muito grande por conta de seus atos, mas um homem que determinou, olha o que ele diz na oração que ele faz, não afaste de mim o teu Espírito. Davi sabia que o Espírito Santo de Deus na vida dele era fundamental. A presença do Espírito Santo na vida de Davi era um fator de equilíbrio.
Eu estou falando com pessoas que estão aí do outro lado, vivendo um período, e a gente estava discutindo agora, preparando essa aula, eu e a pastora, nós estávamos falando sobre os medos que hoje norteiam a vida do ser humano. Medos esses que provocam síndromes, é síndrome do pânico, é depressão, é crise de ansiedade, problemas relacionados à autoestima. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Nós vamos, nesta 1 hora que a gente vai ter juntos, nós vamos fazer um briefing na Bíblia sobre este tema de uma forma em que você verá o quão importante é você ter o Espírito Santo na sua vida. Por que eu estou dizendo você ter? Porque é uma decisão. Você vai ver aqui conosco hoje na Palavra de Deus que é uma decisão. Você decide. Você decide. E eu quero te dizer, querido, nesta noite, às vezes nós somos levados ao terreno da dúvida, ao terreno da percepção, aonde nos damos ou nos moldamos a uma acusação que é criada contra nós e que não vem de Deus, aonde somos inseridos num grupo que se acha desprovido da graça de Deus, falamos sobre isso na terça passada, e ao mesmo tempo, por conta disso, que é uma causa de relação, né? Não tem acesso ao Espírito Santo. E eu quero te falar uma coisa nesta noite. O Espírito Santo de Deus quer fazer morada em você. E a experiência de ter a presença dele na tua vida muda a tua vida por completo. Então eu te convido, não vá embora, fique conosco. Fique conosco e entenda a dinâmica do Espírito Santo. Entenda que ele está, sim, disposto a fazer morada na tua vida, a caminhar contigo, a ser o teu melhor amigo, a te confortar e a te consolar, que esta foi a promessa que Jesus deu a nós quando entregou o Espírito Santo a nós. Então veja a relação, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos falando, Glória, tem bastante comentários aqui, os comentários pararam de correr, né? Pastora, faz uma social rapidinho, vai lá. Não, eu ia brincar, dizer que deu o pessoal da segunda turma, né? Eu queria dizer que a irmã Maria Odete, a Camila, né? Deixa eu ver quem mais da segunda turma que eu vi que entrou aqui, né? Vai fazer uma social com todos aí, eu vi que entrou bastante gente, vai cumprimentando os irmãos que estão entrando. A irmã Elaine acaba de entrar, passa já com todos, a irmã Paula, quem mais? Irmão Paulo, a Dani, a irmã Isabel, o Ezequiel tá com a gente, a irmã Nilza. Opa, aqui tem mais gente. Juliana, a Patrícia, daí daqui a gente já tinha. Isso. Né? Cumprimentado. Irmã Janete, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que ainda não tinham sido cumprimentados. Mesmo que eu não tenha citado seu nome, seja muito bem-vindo. Amém? Repito, compartilhe a sala de vídeo, convida os amigos. Esse tema é um tema, querido, que ele vai desmistificar aquilo que nós compreendemos como vida com Deus. Querido, entenda que o Espírito Santo, ele quer estar ao teu lado todos os dias, todos os momentos. Então, a pastora vai iniciar a introdução e eu repito, eu citei aqui o Salmo 51, que é a oração que Davi faz quando ele está em pecado por conta de uma situação que ele se inseriu, aonde ele colocou o desejo humano em primeiro lugar. E nessa oração ele diz, não afaste de mim a presença do teu Espírito. Queridos, eu quero repetir e enfatizar, não vá embora, fique conosco. Mesmo que você talvez pastor, eu estou falando com pessoas aqui que estão afastadas do caminho do Senhor. Estou falando com pessoas aqui que acham que os seus planos estão frustrados. Eu vou te dizer, querido, o Espírito Santo está ansioso para poder fazer morada na tua vida. É verdade. E mostrar para você que os planos de Deus são maiores que os teus. Amém? Amém. Vamos iniciar? Amém? Então, como nós falamos na semana passada, né? Os temas que vão se seguir durante as próximas semanas, eles são a explicação, né? Do que muitas vezes as pessoas olham, mas o que significa quadrangular?
o que significam aqueles símbolos na placa. Mas eu quero que talvez você diga assim, talvez alguém que está nos assistindo, mas eu nem sou quadrangular. Amados, toda a doutrina da Igreja Quadrangular, ela foi escrita em alusão, ou melhor, fundamentada, né, através da Bíblia. Então, de uma certa forma, nós estamos explicando o que significa a doutrina, mas eles servem não só para quem é quadrangular, mas para todo cristão, amém? E aí, então, a segunda doutrina, que é o tema de hoje, é o batismo no Espírito Santo, que a gente vai ver, né? Você já sabe que o símbolo é amarelo, já que eu troquei de novo a cor da live, né? Da propaganda da live, para que a gente pudesse já ir memorizando que na bandeira do Evangelho Quadrangular, a simbologia, a cor que simboliza o batismo no Espírito Santo é o amarelo. E aí eu quero abrir, né? Começar com o texto que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E estes sinais seguirão aos que creem. Em nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Muitas vezes nós encontramos algumas pessoas que se questionam, né? Por que o batismo no Espírito Santo? Por que eu preciso do batismo no Espírito Santo? E esse texto é um texto que fala muito ao nosso coração, deixando bem claro por que nós precisamos de tamanha intimidade com o Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus novamente, depois de ter vivido na terra, ele disse aos discípulos: olha, esperem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Está escrito isso em Lucas 24:49, se você estiver anotando, tá? Mas por quê? Qual a importância deles buscarem essa experiência? E aí nós chegamos nesse texto que eu li agora, para que nós possamos começar a entender isso. E aí, queridos, vejam só. Dentro desta... Tem um texto que não foi citado aqui, e claro, o tempo não permite, mas a gente... Depois você pode pesquisar. Quando João Batista fala a respeito de Jesus, ele diz: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem depois de mim batizará vocês com fogo. Amém. A autoridade do Espírito Santo, que está relatada no versículo que a pastora leu, repete ali a referência do versículo? Marcos 16:17. Marcos 16:17. Queridos, olha que autoridade. Eu quero te falar duas coisas aqui, duas coisas apenas. Poderia falar muito mais, mas deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo de Deus te dá autoridade para vencer o mal. É o que está dizendo ali no texto. Em meu nome expulsarão demônios. Querido, o mal, ele é real, ele existe. Onde eu trabalho, hoje eu tive uma experiência com os colegas, e em um determinado momento eu citei ali, a gente estava conversando, e aí um colega disse assim: olha, algum tempo atrás colocaram aqui na frente um trabalho. E eu fiquei observando o que ele ia dizer. Ele disse: olha, as pessoas ficaram assustadas com aquele trabalho, porque a gente trabalha num local público, então as pessoas circulam ali. E eu fiquei pensando, queridos, como hoje as pessoas, elas tentam muitas vezes fazer vista grossa para o mundo espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não faça vista grossa, não ignore o mundo espiritual. O mundo espiritual é real. E o mundo espiritual, quando você está na luz de Cristo, quando você recebe o Espírito Santo, quando você vive a graça redentora de Cristo na sua vida, através da salvação e da intimidade com o Espírito Santo, você vence o mal. Repete para nós o versículo, pastor. Eu quero só fazer um breve comentário sobre ele. Eu já tinha a intenção de repetir, antes de tu... É muito forte o texto esse texto. Amém. E nós precisamos olhar para as nossas vidas e nos enxergarmos aqui nesse texto. É necessário que nós nos encontremos aqui. Onde eu estou aqui nesse texto? Onde você está nesse texto? E estes sinais
seguirão aos que creem. Em nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que coisa incrível, amados. O mal, ele não tem autoridade sobre aquele que é cheio do Espírito Santo. Quando o texto fala em pegar em serpentes, ele está falando não só da questão material e física, mas ele está falando do mundo espiritual. A realidade do mundo espiritual... Lembre-se o que a serpente significa na Bíblia. Exatamente. É só a gente fazer esse paralelo, cruzar esse paralelo. Então, mesmo que eu seja... E a gente tem um testemunho, né, na Bíblia, escrito lá no livro de Atos, que fala que Paulo, quando ele estava indo para Roma, sendo levado para Roma, o barco dele, né, o barco onde ele estava naufraga, e eles param numa ilha, e nessa ilha Paulo é picado por uma serpente venenosa, e todas as pessoas dizem, olha só, ele sobreviveu ao naufrágio, agora ele vai morrer aqui porque ele foi picado por uma serpente. E eles ficaram esperando Paulo morrer, e Paulo não sentiu nada. Tirando ali a picadinha que ele levou na mão, não aconteceu nada com Paulo. Porque, queridos, entenda uma coisa, o mundo jaz no maligno. Então toda a opressão satânica que está ao redor deste mundo, sobre este mundo, toda a opressão maligna que hoje impõe a este mundo uma escravidão, quando nós vivemos na graça redentora de Cristo, revestidos do Espírito Santo de Deus, nós expulsamos em nome de Jesus todo o mal da nossa vida. O mal não tem autoridade sobre a tua vida. As maldições hereditárias, se alguém fizer algum trabalho para você, né? Nada disso, olho grande, inveja, nada disso terá autoridade sobre a tua vida. Então a introdução do tema, por isso que eu digo, não vá embora, fique conosco. Porque você precisa ouvir isso, querido. Nós não vamos falar aqui da doutrina de uma igreja, de uma placa, de uma religião. Nós vamos falar de uma promessa, de uma palavra. E eu quero convidar você, se você não assistiu todo esse tema, hoje nós estamos na terceira semana falando, na terceira porque a gente fez a introdução. Isso. Na terceira semana falando sobre este tema, Evangelho Quadrangular. Que pode parecer para alguns, tá falando da placa. Não, querido, nós estamos falando de um propósito, porque esta igreja nasceu no coração de Deus. E a fundadora desta igreja, ela embasou, ela fundamentou a palavra como referência, como base desta igreja, como pedra angular desta igreja. Então a igreja do Evangelho Quadrangular, ela está embasada na palavra de Deus, nas promessas que ele deixou para nós. Então veja bem, diante dessa condição, deixa eu te falar uma coisa, querido. Nós precisamos receber a salvação que é de graça e buscar a intimidade com o Espírito Santo. Porque pegará em serpentes se não acontecerá nada. Se você beber alguma coisa mortífera, isso não lhe fará mal algum. Você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Glória a Deus! Glória a Deus! Deus seja louvado! Deus ele vai operar o milagre na tua vida e ele vai operar o milagre através de você. Pastora? Amém. Santo é o nome do nosso Deus. Amém? O texto aqui que nós estamos usando como base, ele continua dizendo assim: o batismo com o Espírito Santo é para todos. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nós encontramos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Esse texto é o lema da Igreja do Evangelho Quadrangular, mostra que Jesus não mudou e nem mudará. Ele permanece batizando com o Espírito Santo e continuará fazendo isso até a sua volta, do mesmo jeito que continua sendo o Salvador e aquele que cura. Mas resta uma pergunta: para quem é esse batismo? Quem é merecedor de receber esse precioso presente de Deus? Pedro confirma, o batismo no Espírito Santo é para os salvos, e Pedro confirma isso no livro de Atos, capítulo 2, nos versículos 38 e 39, que diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pode falar. Tanto nesse texto quanto no livro de Joel, quando fala, né, do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, essa mensagem, essa bênção é transmitida a todo o povo cristão. Repare que no início do versículo ele diz, olha, a vós e a vossos filhos. O texto está falando do povo judeu no primeiro momento. E ele segue dizendo, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você que está conosco, você que não foi embora, querido, o Espírito Santo de Deus é uma promessa feita para você. Veja as palavras de Pedro. Vocês se arrependerão dos seus pecados, serão batizados. A gente está falando do plano de salvação, que foi citado na semana passada, na aula da semana passada. O plano de salvação é você arrepender-se dos seus pecados e reconhecer Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Deus seja louvado. Quando você recebe a promessa da salvação na sua vida, o Espírito Santo está ansioso para você convidar Ele, para Ele fazer morada na sua vida. Queridos, o Espírito Santo é uma promessa. O Espírito Santo é como você, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui bem dinâmico, pastor. Eu vou fazer um exemplo aqui bem fácil de entender. Quantos aqui já foram num parque de diversões? Amém. Agora os parques estão chique, né? Tu compra um ingresso, um voucher, Pois é. e aí aquele voucher te permite... você tem nesse voucher o direito de ficar tantas horas dentro do parque. O dia todo, né? A salvação, você ganha o voucher. Ela é de graça, você não tem custo nenhum. Você ganhou o voucher. Você entrou dentro do parque. Aí você entra dentro do parque, não, mas eu não quero andar em nada, eu vou ficar só olhando os outros andarem. Desculpa, eu tive que achar graça. Mas é. Então tá, olha só, eu vou melhorar o teu exemplo. Melhora, professor. Então assim, né, a pessoa foi sorteada numa promoção, né, e ganhou a passagem aérea, vai pra Europa conhecer Paris. Uau! Vai poder conhecer a Disney da Europa, porque eu nem sabia que tinha Disney na Europa, né? A gente descobriu essa semana, por isso que eu tô usando esse exemplo. E chegando lá, vai conhecer a Disney, descobre que além de ganhar um cartão para brincar nos brinquedos, ainda ganhou um cartão especial que tem lá, que é o que não enfrenta a fila. Uau, olha aí, o VIP. O VIP, né? Chegou lá com um cartão que nem enfrenta a fila. E aí vai chegar lá e vai olhar os brinquedos e vai dizer, não, vim só pra olhar mesmo, não vou querer participar de nada não, obrigado. Você tá entendendo, querido? Acho que agora esse exemplo, eu quis né? exagerar. Exagerou um pouquinho, a gente poderia citar, por exemplo, eu vai no espeto corrido e não come a carne, né? Fica só olhando o espeto passar, correndo. Querido, você aceitou Jesus, você entregou seu coração para Jesus, a salvação é de graça. Você não precisa pagar para ter a salvação. Aliás, não precisa e não pode, né? Ninguém pode pagar. Nós não podemos pagar. Não há preço que possa ser pago. É gratuita. A salvação vem pela graça. Ok? Ok. E o Espírito Santo, a companhia do amigo Espírito Santo, Consolador, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é um presente que vem junto com a salvação. E ele vai levar você a viver a essência do cristianismo. Amém? É isso, querido. Nós precisamos entender, e nas palavras de Pedro fica claro isso, no texto que a pastora leu, que é exatamente isso. Como cristão, eu tenho que me arrepender, me batizar e receber o Espírito Santo. Ou seja, olha o que ele está falando, receber. Receber é um verbo. Vamos falar de português agora? E verbo
ele empreende o quê? Uma ação. Todo verbo, ele empreende uma ação. Receber exige uma ação de minha parte. Ou seja, depende de você. Você quer o Espírito Santo, você deseja o Espírito Santo, você busca o Espírito Santo. Amém? Vamos continuar? Amém. Agora, vou trazer uma curiosidade da Bíblia, porque Amém. talvez alguém diga assim, então o Espírito Santo, ele é para aqueles que nasceram, viveram, né? Depois da vinda de Jesus. Sim. Né? Na verdade, ele passou a ser para todos depois da vinda de Jesus. Amém. Mas o Espírito Santo já estava presente, né? Desde a criação. Aleluia. Tanto que Deus disse, né? Façamos o homem. Então ele estava falando com o Filho e com o Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, diz assim: E o Espírito Santo se apoderará de ti e profetizarás com eles e tornar-te-ás um outro homem. Isso Samuel falou essas palavras a Saul antes de enviá-lo a Gilgal. E em 2 Crônicas 15:1, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Isso aconteceu para que Azarias levasse a mensagem de Deus ao rei Asa. A grande diferença disso tudo é que antes da vinda de Jesus, somente alguns poucos escolhidos, né, tinham a oportunidade para exercer esse ministério, né, de receber os dons do Espírito Santo. E aí, através da graça do Senhor Jesus, todos nós temos acesso, Aleluia. né, ao presente que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, querido, veja bem que coisa incrível. O Espírito Santo, para a gente poder fazer assim rapidamente um pequeno resumo, eu citei Davi lá no início da aula, né? Do culto aqui da mensagem, como você queira. A gente trabalha, para quem está nos acompanhando agora, a Terça do Crescimento, ela tem um propósito lá na nossa igreja, na igreja do Centro Novo, Quadrangular Centro Novo, de nós nos instruirmos pela palavra, porque, querido, o cristão ele precisa conhecer a palavra de Deus. Nós temos que ter um fundamento na nossa vida e esse fundamento é a palavra. Uma casa sem fundamento ela rui, uma vida cristã sem fundamento ela vai ruir. Deus ele tem propósitos, promessas para a tua vida, e você construindo a tua casa sobre a rocha, tu vai resistir à tempestade, ao vento e todas as adversidades que se levantarem contra a tua vida. Amém? Amém? A verdade, ela precisa estar viva dentro de nós. Nós temos que conhecer ela e ela nos liberta. Então, veja que coisa maravilhosa. O Espírito Santo lá no Velho Testamento, ele estava restrito aos profetas, aos alguns reis, nem todos os reis, aos sacerdotes e algumas pouquíssimas pessoas. Então, nós lendo todo o Velho Testamento, de Gênesis ali até o livro de Zacarias, a gente vai ver a manifestação do Espírito Santo na vida de profetas, na vida de alguns reis, na vida de algumas personalidades do Velho Testamento, né? Personagens do Velho Testamento, que se destacam. Nós temos, por exemplo, para citar uma mulher aqui, nós temos o exemplo de Esther, né, pastora, que foi uma mulher cheia do Espírito Santo. Poderia citar Débora e outras que também foram muito usadas pelo Espírito Santo de Deus. Para você ter uma ideia, o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Então a força que ele tinha manifesta no seu corpo físico não vinha do cabelo dele. O cabelo dele era uma promessa, era um voto, era uma marca. Mas estava sobre ele a presença do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, no Velho Testamento nós temos a presença do Espírito Santo de uma forma restrita e limitada, com base na lei de Moisés. Porém, quando Jesus Cristo vem, nós falamos isso, eu não me recordo agora qual culto que nós falamos sobre isso, que a gente citou inclusive o véu do templo, lá na igreja, eu acho que foi algumas semanas, 2 semanas atrás, 3, a gente falou sobre isso. Querido, quando Jesus ele morre na cruz, uns 3 domingos atrás, ele morre na cruz, plano de salvação. O plano de salvação, olha como as coisas se encaixam perfeitamente bem na Bíblia, meu amado irmão, minha amada irmã. Quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós vivemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra, ela se encaixa perfeitamente e de maneira simétrica, como um sistema que vai fazer você crescer. Você cresce não só espiritualmente, você cresce também como ser humano. Este é o propósito de Deus para a nossa vida.
Deus ele quer fazer você um vencedor. E o Espírito Santo na sua vida vai tornar você forte. Vai tornar você um homem, uma mulher capacitado para vencer. A maior promessa de Deus na tua vida, querido, é o Espírito Santo. Você aceitou Jesus, você foi salvo, você recebe o Espírito Santo. Então Jesus, quando ele entrega o Espírito, quando ele, né, ele diz lá, ele declara, está consumado, lá na cruz, o véu do templo, quando ele expira, se rasga. O Santo dos Santos agora e o Santo, o lugar santíssimo e o lugar santo são o mesmo. A separação que existia entre os dois não existe mais. Tem até um louvor que diz, né? O véu que separava... Domingo com a câmera desligada nós cantamos. Já não separa mais. Ok? Então caiu, querido. Caiu o véu, caiu, rasgou. E aí agora nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Ele estava no lugar santíssimo. E o sacerdote, para entrar lá, ele tinha que se preparar um ano inteiro. E hoje o lugar santíssimo está dentro do teu coração. Você já parou para pensar a autoridade de Deus fluindo dentro de você? O poder sobrenatural do Criador se manifestando na tua vida, irmão. É por isso que Jesus ele diz, você vai passar pelo fogo e não vai se queimar, vai passar pela água e não vai se afogar. Quer ver um exemplo? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles rejeitaram a se prostrar para a estátua de Nabucodonosor. E dentro da fornalha, que foi aquecida 7 vezes mais, e aqueles que estavam ao redor dela fazendo o aquecimento morreram. Não suportaram o calor que exalava de dentro daquele lugar. E ali Sadraque, Mesaque e Abednego caminhavam dentro da fornalha, porque o Espírito Santo de Deus estava com eles. A manifestação viva do poder de Deus estava com eles. Não foi o cajado de Moisés que abriu o mar vermelho, que fez a água brotar da rocha. O Espírito de Deus estava com Moisés. Amém? Não foi Josué. Tem aquele louvor, né? Vem com Josué lutar. Ó, quem conhece aí? Jericó. Quem conhece esse aí? Manifesta aí. Manda uma mãozinha, manda uma cena aí. Esse é antigo, hein, pastora? Então, quando Não, pastor, ele tem mais tempo de estrada só. Exato. Então, queridos, quem é que estava com Josué? O Espírito de Deus. Amém. E as muralhas de Jericó ruíram. Então, para citar alguns exemplos, eu poderia ficar aqui a noite toda. Ninguém botou a mãozinha. Será que ninguém conhece o louvor de Josué? Quem é que conhece aí o Vem com Josué lutar em Jericó aí? Manda uma mãozinha aí, vamos ver. É que tem um delay, né, pastora? Acho que a gente vai passar vergonha. Eu acho. Queridos, vamos lá. Pastora, eu sei que o horário é muito curto, né? A gente poderia falar muito mais sobre este tema, mas a gente vai respeitar o horário. Vamos seguir. Amados, dentro do tema Espírito Santo... Ó, a irmã Paula conhece. Glória a Deus. A irmã Paula não vai deixar a gente... Não salvou ali, né? Pra não deixar a gente passar vergonha aqui, que só nós dois conhecemos aí. Tem que cantar esse louvor na igreja, hein? Misiane, nos ajuda aí, diz que tu também conhece. Vamos lá, segue. Dentro do tema Espírito Santo, nós não podemos deixar de falar também nesse versículo. Ó, a irmã Camila levantou a mão. Uau, glória Camila, a Deus. Me surpreendeu, Camila, glória a Deus. Eu quero ler com vocês mais 2 versículos que são também extremamente... O pastor Luciano disse que nós estamos indo no grupo de risco, quem sabe assim. Ah, é verdade. Quem sabe esse hino tá no grupo de risco, Luciano. Boa, gostei. Então, vamos lá a leitura então desses 2 versículos que não pode ficar de fora quando a gente fala no tema Espírito Santo. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 32. Também quero ler com vocês. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 29 e Lucas 12, 10. Ainda quando nós estávamos conversando sobre o tema, né? Nós lemos e falamos e pensamos, né?
em formas de exemplificar. Deixa eu fazer uma observação. A irmã Paula disse que ela cantava, ela e a Misiane cantavam no grupo de jovens. Viu? Entregou a Misiane. Se a Misi não disser, a irmã Janete disse que também conhece. Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Vamos relembrar os velhos tempos, né? Amém. Bons e velhos tempos. Não, agora se a Misiane quiser dizer que não conhece, tem até testemunha. A irmã Paula já entregou. Já entregou. Amém. Vamos lá. E ainda dentro desse tema, né, desses 2 versículos que nós lemos, estes podem, que pode acontecer muito com incrédulos, isso que esses 2 versículos que eu li agora. O que são os incrédulos, queridos? Como é que nós podemos definir alguém incrédulo? Estes podem blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo e resistir ao seu poder, como pode ser visto em todos os evangelhos. Os fariseus eram insensíveis à obra que o Espírito Santo fazia através de Jesus. Eram incircuncisos, consegui falar, de ouvido e de coração, e atribuíam ao diabo essa obra, ou seja, os milagres realizados na pessoa de Jesus, né, através do Espírito Santo operando sobre ele. Isso se caracterizava em negar o poder de Deus manifesto em seu Filho, pelo qual Jesus operava todos os milagres citados nas Escrituras. Os fariseus desafiavam abertamente ao Senhor e desrespeitavam ao Espírito da graça. Isso trazia sobre eles condenação irremediável. Incrível, irmãos, porque os fariseus é um exemplo muito bem assim, ó. Eu confesso para vocês que durante toda a minha caminhada cristã eu sempre ouvi algumas dúvidas a respeito deste pecado que a Bíblia fala que é imperdoável. Por quê? Veja bem, vamos usar o exemplo dos fariseus aqui para a gente entender isso, irmãos. Jesus, quando ele saiu das águas do Jordão, batizado por João Batista, a Bíblia fala que uma pomba, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Esse texto. Uma pomba pairava sobre sua cabeça e a pomba representa o Espírito Santo. Tanto que a pastora não falou aqui, né? Mas a gente vai chegar lá, mas eu já vou antecipar aqui a fala dela. O símbolo lá na nossa doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular que representa o Espírito Santo, que representa a segunda doutrina, a cor é amarela e o símbolo é a pomba. Depois a pastora vai terminar o resto, porque tem mais um outro aí, eu vou deixar para ela falar. Então, queridos, veja bem. Já falamos 2, né? Exato. Então, veja bem, queridos, dentro desta perspectiva, se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver que a pomba pairava sobre sua cabeça quando ele saiu batizado e uma voz veio dos céus: este é meu filho amado em quem muito me comprazo. Então ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então quem operava através do Filho, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1. João declara para nós que Jesus ele se fez homem e aqui na terra, queridos, como homem, ele viveu, ele não tinha poderes sobrenaturais como homem. Ele não tinha. Depois que ele foi glorificado após a sua ressurreição, aí nós temos um outro momento. Mas no seu ministério, quando ele nasceu, ele cresceu, ele era um homem natural, comum, igual a qualquer outro. Ele não tinha poderes sobrenaturais. Quem que operava nele? Ou através dele? O Espírito Santo. Ninguém orou como Jesus orou. E agora eu já vou te dizer, porque talvez muitos estão pensando: pastor, como é que eu faço para buscar o Espírito Santo? Como é que eu faço para ter o Espírito Santo? Bom, eu vou te dizer, Jesus nos ensina claramente como fazer isso. Siga Jesus. Siga o exemplo de Jesus. Ninguém orou como Jesus. Ninguém jejuou como Jesus. Ninguém viveu uma vida de intimidade com o Pai como Jesus. Ele entregou a vida dele aos braços do Pai. Enquanto os discípulos dormiam, ele estava orando. Enquanto os discípulos descansavam, ele estava orando. Entenda uma coisa, deixa eu te falar uma coisa nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Os fariseus, que se achavam os crentes da época, os religiosos da época, os donos da verdade, os santarrões da época, olhavam para Jesus e diziam: tu tem demônio. Chegaram a dizer: tu expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Eles negavam a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus. Mesmo eles conhecendo a lei e sabendo que o Espírito Santo havia estado presente na vida dos profetas, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, de reis como Davi, como Salomão,
como os exemplos que eu citei aqui há pouco, falando do Velho Testamento. Eles sabiam, eles conheciam a palavra. Isso é assustador, querido. Alguém que conhece a palavra e que acusa, que afronta. Não, esse não tem, esse aí ele está sendo usado pelo diabo. Por que eles diziam que Jesus estava sendo usado pelo diabo? Porque Jesus andava com os publicanos, com as prostitutas? Porque Jesus curava no sábado? Você está entendendo, querido? Aquele que Jesus traduz muito bem quando ele diz assim, ó, é como um sepulcro, bonito por fora, podre por dentro. Vive de aparência. É interessante que a sociedade atual, ela vive dessa forma. As pessoas querem viver escondidas atrás de máscaras. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós vivemos novidade de vida. Nós não temos que esconder nada. A presença do Espírito Santo dentro de nós nos renova e nós vivemos uma vida não de aparência, mas sim de testemunho. E vós sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. Precisamos ser testemunhas dele, querido. E para sermos testemunhas dele, cumprirmos a palavra do Senhor, nós temos que viver em santidade. E eu vou te dizer uma coisa, nós não poderemos viver em santidade sem ter a presença do Espírito Santo em nós. Porque o mundo jaz no maligno. Volto ao Salmo 51, nós fomos gerados em pecado. Davi, ele diz, eu fui gerado em pecado. Não tire de mim o Espírito Santo. O desespero de Davi no Salmo 51 é não perder a presença do Espírito Santo na vida dele, porque ele sabia que o segredo do seu sucesso, o segredo da sua vitória como rei que foi, era ter o Espírito Santo. E o que fez ele ser conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus foi o Espírito Santo. Os fariseus negaram a presença do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus. Cuidado, querido. Nós temos que abrir os nossos olhos. Porque os fariseus eram os acusadores, eram os que criticavam, eram os que colocavam o dedo, que apontavam o dedo. O tempo deles era destinado a encontrar defeito no próximo. Jesus, ele disse, tu quer tirar o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está cravada no teu? Nós pregamos, né, pastor, agora uma série de 2 mensagens no domingo falando sobre amor. O amor verdadeiro versus o amor interesseiro. Com certeza, querido, nós vimos na vida dos fariseus um amor totalmente baseado no interesse. Precisamos viver a essência de Deus em nós. Precisamos sentir a presença viva do Criador em nós. E somente sentiremos através de dedicação, de tempo a sós com Deus. Você está separando esse tempo? Talvez você... Hoje eu brinquei com a pastora Bal, cheguei cansado, estava cansado, sentei no sofá pra gente... né? Sempre a gente faz, antes de começar a live, a gente tem um momento, né? Para falar, para preparar, para se preparar. E é claro, não só este momento, né? Graças a Deus, para a glória de Deus, a gente está aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor e crescermos juntos no conhecimento dessa palavra. Então talvez você está aí cansado, mas eu tenho certeza que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor, através do Espírito Santo, vai renovar as nossas forças essa noite. Eu já estou me renovando. Glória a Deus. Porque diante de tanta desgraça, diante de tanto medo que está rodeando a terra, nós somos um povo que estamos debaixo da graça redentora de Cristo. As palavras de Paulo têm que estar vivas em nós, queridos. Eu escutava agora um pastor que ele dizia, uma pessoa para saber viver, ela tem que estar preparada para enfrentar a morte. O que ele estava querendo dizer com isso? Quando nós vivemos a grandeza de Cristo nas nossas vidas e temos intimidade com o Espírito Santo, eu trago as palavras de Paulo para poder exemplificar para você. Ele disse, para mim, eu viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse pastor, quando citou isso, no contexto que ele citou, ele não estava dizendo, você tem que ser um kamikaze, ou que nem esses doidos que colocam uma bomba no seu corpo e explodem para matar outras pessoas. Não, não é isso, irmão. Não é isso. Mas você não vai ser escravo
do medo. Você vai, com certeza, isso a gente tem citado todos os nossos cultos, nas lives a gente não vai ficar falando toda hora, mas nós estamos cumprindo todos os protocolos de segurança. Se você frequenta a nossa igreja, se não frequenta, está aí o convite para você frequentar. Nós estamos tendo todos os cuidados preventivos, seguindo criteriosamente e rigorosamente. E eu não estou dizendo para você descumprir, não é isso. Sai da sua casa, coloque a máscara. Aqui no nosso estado é lei, tem que usar máscara. Cuide da sua saúde, cuide da saúde dos seus. Mas aonde eu quero chegar, querido? Nós não podemos viver debaixo do jugo do medo. Nós não podemos viver debaixo de uma amarra que nos prende, que nos oprime e que suprime os nossos sonhos. Quando nós temos o Espírito Santo em nós, nós somos livres. Amém? Pastora, continua. Semana passada eu iniciei falando dos símbolos primeiro, né? Hoje ficou pro final. E na semana passada nós falamos da salvação. Então, no brasão, o rosto era o rosto do homem. A cor na bandeira, a primeira cor era a cor vermelha. O símbolo é a cruz, que representa a salvação. Amém. E o evangelho, né? Era o evangelho de Lucas. Amém. Amém? Então agora vamos falar dos de hoje. Amém? O segundo rosto visto por Ezequiel foi o de um leão. Glória a Deus. O qual tipifica Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo. Da mesma forma como o Salvador, que veio como homem, possui características humanas, o batizador com o Espírito Santo, que se assemelha com o leão, possui inúmeras características deste que é considerado o rei dos animais. O Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. Em vários outros versículos você encontrará essa apresentação, é que eu não citei os versículos, vou citar. Essa apresentação de Jesus, pois o apóstolo João testificou inúmeras vezes que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse evangelho foi direcionado a todos os crentes, independentes da raça, língua, tribo ou espaço temporal, pois alcançou também os nossos dias. Ele mostra a natureza divina de Cristo, enquanto os demais enfocam a origem e natureza humana de Jesus. Amém? A simbologia. A pomba. A pomba possui características que a tornam símbolo de brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. Esse símbolo está ligado, de certa forma, aos frutos do Espírito, citados em Gálatas 5:22, e que são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Para nós quadrangulares, a relação entre a pomba e o Espírito Santo não está firmada apenas no simbolismo colocado acima, mas no fato de ter sido citada diretamente nos evangelhos como a forma tomada pelo Espírito Santo ao descer sobre Jesus. Logo após seu batismo nas águas com João Batista, em Mateus 3,16, Marcos 1,10 ou Lucas 3,22 ou ainda em João 1,32. A cor simbólica na bandeira é o amarelo. A cor amarelo ou ouro simboliza o fogo do Espírito Santo. Outro símbolo bastante usado que denota poder, entre outras coisas. Essa cor, que está em segundo lugar, assim como essa doutrina é a segunda, porque o batismo com o Espírito Santo deve ser buscado com fervor por todos aqueles que recebem a salvação. E é através do poder espiritual desse batismo que o crente é edificado e fortalecido em todas as áreas da sua vida. O amarelo é também um sinal de atenção, utilizado nos cruzamentos de ruas e avenidas das cidades de médio e grande porte. Ele indica que é preciso estar atento ao tráfego e que há um perigo iminente de se cruzar uma linha de risco que pode acarretar em sérios problemas, como acidentes, ferimentos e até morte. No nível espiritual, isso pode acarretar, desde entristecer o Espírito Santo, a morte espiritual, ao afastamento total de Deus e de sua vontade. Aleluia. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Quando você vê um leão, o que você pensa? Você já viu um leão rugir?
Eu lembro que uma vez nós estávamos num zoológico e o leão estava na jaula bem quieto. Eu olhei para ele, né? E a gente estava passeando acho que tinha só o Samuel, e a gente estava passeando e eu até brinquei com a pastora e disse assim, eu queria ver esse leão rugir. Irmãos, a gente Acho que ele ouviu o pastor. E quando eu estava bem distraído, já distante da jaula desse leão, ele rugiu. E me subiu um frio na espinha. Eu levei um susto. Você imagina um leão rugindo. Ele impõe respeito. Ele impõe autoridade. Ele é conhecido como o rei da selva, o rei dos animais. Você já parou para pensar? O Espírito Santo dentro de você te faz um leão. Oh, glória a Deus! Você não é mais alguém submisso, omisso, levado, conduzido. Você não está mais exposto. Você está protegido, guardado, fortalecido. Porque um leão está dentro de você. A autoridade do Criador está em você. A presença do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão, ela nos deixa leves e suaves e em paz como uma pomba, mas prontos, preparados, dispostos como um leão. Você consegue entender isso? Na tua trajetória nessa terra, o Espírito Santo vai fazer você encontrar paz. A pomba é o símbolo da paz. Quantas vezes a gente vê a pomba, né, ela sendo utilizada com este propósito? A pastora citou os frutos do Espírito, o fruto, né, não é os frutos, o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, temperança. Quando nós vivemos a essência do Espírito Santo na nossa vida, a vida ganha outra cor e outro propósito. Quando nós compreendemos o amor dele e quando nós enxergamos ele como nosso amigo, nós percebemos que a vida ganha uma nova paleta de cores. O Espírito Santo de Deus quer mudar a tua história. Você está disposto? Jesus entregou ele para você. E o preço que ele pagou foi um preço muito alto. O amor de Jesus para você é pleno. Jesus não está te questionando nada. Muito pelo contrário, ele não está te cobrando nada. Ele está dizendo, vinde benditos de meu Pai. Ele está te convidando. Ele está te convidando a viver o plano de salvação que ele trouxe para essa terra. Entenda uma coisa, meu amado, minha amada. Você é a coisa mais importante que Jesus tem. Ele deu a vida dele por você. Por mais que você se sinta relegado, esquecido, humilhado, por mais que você se sinta rejeitado ou vítima da injustiça, Jesus está olhando para você agora e pode ter certeza que Ele, o Espírito Santo de Deus, está esperando você convidá-lo. Nós vamos orar neste momento. Eu quero dizer algo para você nesta noite, meu irmão, minha irmã. Troque este fardo pesado que está sobre você. Troque esse jugo opressor que está te oprimindo pelo fardo leve e pelo jugo suave. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não está te convidando para viver uma vida de aparência,
uma vida de conceitos, Ele está te convidando para viver uma nova vida que Ele conquistou para você lá na cruz. O Espírito Santo de Deus quer renovar em você o significado da vida. Amém? Eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos. Pastora, antes de eu fazer esse momento, tem mais algo que você gostaria de falar a respeito deste assunto, por favor? Não, era a respeito da oração mesmo. Às vezes nós pensamos, mas como eu vou conseguir chegar a esse ponto, né? Como eu vou ter essa intimidade com o Espírito Santo? A gente vem falando já com a igreja há um tempo, então se você ainda não ouviu nós falarmos dessa forma, né? Me perdoem aqueles que já ouviram, mas talvez seja importante você ouvir de novo. É muito importante que quando nós vamos orar e nós vamos apresentar ao Senhor, nós possamos usar as promessas que estão na Bíblia, né? Aquilo que está escrito na Bíblia, nos nossos pedidos de oração. E talvez você pensou, olha, mas eu gostaria muito de ter essa intimidade com o Espírito Santo. A tua oração precisa e deve ser como os primeiros textos que nós lemos aqui. Eu vou ler de novo Atos 2, 38 e 39, ele diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Então a primeira coisa que nós precisamos é chegar diante do Senhor. Você não tem necessidade de se confessar a ninguém. Você tem que confessar os teus pecados ao Senhor Jesus. Então se achegue aos pés do Senhor Jesus e confesse os teus pecados. Inclusive quando muitas vezes nós nos achamos sem forças para vencer uma determinada situação, uma determinada conduta, algo, né, que nós sabemos que nos afasta do Senhor, coloque aos pés do Senhor, ore e diga: Deus, eu sei que eu tenho pecado, que eu tenho errado nisso, que eu tenho sido falho, né, que eu tenho feito contra a tua vontade, mas eu te peço que o Senhor aceite o meu arrependimento e me ajude na caminhada, me ajude a continuar avançando, a continuar evoluindo. Eu quero abrir mão deste pecado e quero que o Senhor me ensine a caminhar afastado disso. Então a primeira coisa que nós precisamos é nos arrepender, assim como diz a Bíblia. E depois disso, você precisa convidar o Espírito Santo. Você precisa dizer: Espírito Santo, meu amigo, vem e faz morada no meu coração. Vem e faz morada na minha vida, né? Espírito Santo, tu tens liberdade no nosso meio, tu tens liberdade na nossa casa. E também é importante que nós façamos aquilo que está no primeiro versículo que nós lemos, né, no início da live. Que você diga: Senhor, eu quero ser, como a Bíblia diz em Marcos 16, 17, que os teus sinais venham estar comigo, porque eu estou te seguindo, eu creio em ti, que os teus sinais estejam sendo mostrados às pessoas através da minha vida, que o Senhor venha me usar e os teus sinais possam estar presentes na minha vida. Que em teu nome, Senhor Jesus, eu possa expulsar demônios. Que em teu nome, Senhor Jesus, o Senhor me conceda falar em línguas. Senhor, que em teu nome o Senhor me dê autoridade para quando o inimigo vier me atacar, eu possa dizer: afasta-te, porque o Senhor Jesus é comigo. Que você possa orar e dizer: Senhor, eu quero me sentir protegido e amparado por ti, sabendo que mesmo que os meus inimigos venham a me alcançar, coisas consagradas a demônios, não me fará mal algum, porque a tua palavra diz assim. Senhor, eu quero orar pelos enfermos e eu quero que quando eu orar em teu nome, eles saiam curados, porque a tua palavra diz que estes sinais seguirão aqueles que creem em ti. Nós precisamos orar e dizer: Senhor, eu tomo posse da tua palavra. Que essa seja a tua oração, querido. Que essa seja a tua oração, minha irmã. Que você diga: Senhor, eu quero que os teus sinais estejam presentes na minha vida. Que as pessoas possam ver o testemunho do teu Espírito Santo agindo em mim. Amém? Feche os teus olhos. Você crê que a presença do Espírito Santo se faz real na sua vida? Eu sinto no meu coração, e
para a glória de Deus, não é para a glória do homem, tá? Porque quem faz a obra é Deus. Na live de domingo, Deus tocou no nosso coração e nós ministramos sobre a vida de uma pessoa que estava sofrendo já há muitos anos, que não conseguia dormir. E esta irmã mandou seu testemunho e ela disse: olha, no momento que o Senhor tocou, eu senti que era para mim. E eu tomei a água com fé, crendo que Deus iria fazer um milagre na minha vida. E ela colocou no seu testemunho que aquela noite, de domingo para segunda, ela teve uma noite de sono que há muitos anos ela não tinha. Você crê que o Espírito Santo de Deus, neste momento, ele vai encher o teu coração? Aí onde você está, eu te convido agora, pegue teu celular, se você está num lugar dentro da sua casa que talvez você não possa fazer o que eu vou dizer para você fazer agora, pega ele e vá para um espaço da sua casa que você possa fazer. Melhor se você puder fazer isso que eu vou dizer agora com toda a sua família junto. Dobre os joelhos. Dobre os joelhos neste momento. Se a tua família está com você, convida eles agora. A presença de Deus vai inundar a tua casa. Eu sinto o calor dele neste lugar. E querido, ele não está limitado a paredes, ele não está limitado à geografia física. Eu estou aqui, você está aí. É como se todos nós estivéssemos juntos agora. Aleluia! Ele está aqui. A presença dele se faz real. Sinta ele. Sinta ele tocar em teu coração agora. Sinta a manifestação viva do poder de Deus agora. Encher o teu cálice. Transbordar a tua alma. Envolver o teu espírito. Oh Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar nesta vida agora. Sinta ele. Você está sentindo esse calor subindo agora, aquecendo o teu peito? Dá liberdade, dá liberdade. Diga para ele, como a pastora disse, seja bem-vindo, Espírito Santo. Diga para ele, seja bem-vindo, Espírito Santo. A noite hoje é dele. Ele, a presença dele na tua vida, meu querido, meu amado, minha amada. Ei, você que está aí, as lágrimas estão querendo brotar no teu rosto e tu está segurando. Não segura, deixa elas correrem. Deixa o teu coração ser renovado, lavado. Você, meu irmão, que achava que você não era mais digno desse chamado, desse talento, desse dom. Ele está aí, olha para ele, você está sentindo ele agora. E ele está te dizendo, volta ao teu primeiro amor. Deixa ele renovar você agora. Deixa ele encher a tua vida agora. Oh, Espírito Santo de Deus, toca com poder, toca com autoridade. Transborda o cálice desta vida agora. Que a tua graça redentora, que o teu amor vivo, que supera tudo, absolutamente tudo, nada pode permanecer. Quando o Senhor disse, Lázaro, levanta-te, a morte obedeceu. Você está entendendo, querido? Jesus disse, tire a pedra. A pedra, os homens podiam tirar. Os homens não podiam devolver a vida para Lázaro. Mas quando a pedra foi retirada, Lázaro voltou à vida. Porque a morte se dobrou diante do Criador. O Rabacandalarabassi. Tire a pedra. Tire a pedra nesta noite. Volte para os braços do Pai. Te renove na presença do Senhor. Deixa Ele renovar, deixa Ele transbordar o teu coração. As lágrimas estão correndo, minha amada irmã, porque você está sendo renovada, lavada, limpa. Toda esta sujeira, toda esta marca que estava na tua vida e que te envergonhava, Ele está lavando. E a presença viva do Espírito Santo de Deus na tua vida te renova. Amém? Diga graças a Deus.
Você recebe o Espírito Santo na tua vida nesta noite? Viva a presença dele, não é somente esta noite, todos os dias. Ele quer permanecer contigo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão do outro lado sentiram a presença do Espírito Santo. Eu quero te dizer algo, querido. Talvez nós vivemos a liturgia. O que eu falo com liturgia? O que eu quero dizer com liturgia? Nós achamos que nós temos que seguir um roteiro, uma receita de bolo. Não. Viva a essência do Espírito Santo. Conheça a palavra de Deus, aprenda, tenha sede pela palavra. Um cristão que não conhece a palavra, ele não prospera. Você precisa viver. É por isso que nós ali na Igreja do Centro Novo, nós temos uma preocupação muito grande de levar a você a palavra do Senhor. E a terça do crescimento tem este propósito, não só a terça do crescimento. Jamais você vai chegar lá na igreja ou nas nossas lives e você verá a gente ministrar algo que não esteja fundamentado na palavra. Ela é a essência. Nós precisamos viver a palavra do Senhor, amém? Então que nesta noite, é óbvio, queridos, que nós poderíamos ficar aqui falando do Espírito Santo muitas horas. Eu poderia dizer dias. Mas que esta pequena pincelada possa servir para você querer mais, buscar mais, viver mais a presença deste Deus maravilhoso, deste Deus que te ama, que deu a vida dele por você. Viva este amor e você será muito, não apenas feliz, mas você viverá não apenas uma felicidade, mas sim uma novidade. Os que vivem e têm a presença do Espírito Santo consigo, eles vivem uma novidade de vida todos os dias. Pastora. Deus seja louvado. Amém? Amados, como vocês já sabem, a cada 2 semanas nós organizamos também a live da célula de mulheres. Então, se não estiver enganado, né? Amanhã nós temos a célula de mulheres. Logo em seguida, né? Vai aparecer o convite aí na linha do tempo da igreja, no nosso Facebook. Na sexta-feira nós temos a live Semeadores e Aliançados às 20h30. No domingo à noite às 19h30 nós temos a live do culto da família. Mas eu já quero te dizer que se você deseja ir ao culto presencial no domingo de manhã, 8h30, 9h30 ou 10h30, é importante que o mais rápido possível você já agende o seu horário. Porque na semana passada, no domingo, quando o culto encerrou, eu já tinha muitos nomes para o próximo domingo. Então, para que nós possamos nos organizar e possamos receber você com tudo que é necessário, para que nós estejamos dentro do limite de pessoas permitido, para que você seja bem recebido, né? É importante que você já nos procure, já nos avise o horário que você gostaria de ir, que você já não deixe para a última hora, não deixe para no sábado você me dizer: "Bah, pastor, eu queria às 9h30. Se você deixar para no sábado me dizer que você queria às 9h30, você não vai ter lugar. Eu vou ter que receber você às 9h30 da noite daí, porque 9h30 da manhã não vai sobrar lugar. Amém? Pra você não achar que eu estou brincando, eu já tenho 9 reservas para o culto das 9h30 e eu só tenho 23 lugares. Né? Eu já tenho 7 reservas para o culto das 8h30 e eu só tenho 23 lugares. E hoje é recém terça-feira. Né? Então não espere para a última hora, até para que nós possamos nos organizar. Se você tem meu WhatsApp, me manda um WhatsApp. Se você ainda não tem, chama ali no Messenger do Facebook, né? Eu costumo brincar, eu recebo tantas chamadas para tantas coisas, me chama para reservar teu horário no culto. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai ficar muito alegre de você separar esse tempo para estar cultuando a Deus na igreja. É claro que eu estou te dizendo isso, mas nós sabemos que muitas pessoas
em função do risco que a pandemia nos impõe, não podem, porque são do grupo de risco, né? E nós entendemos, entendo e concordo com você, e nós estamos orando por você, amém? Se você quiser, inclusive, olha, me mandar uma mensagem dizendo, pastora, eu não posso ir porque eu sou do grupo de risco, né? Eu não me sinto à vontade de ir, que você manda o teu nome, manda o teu pedido de oração. Aleluia. Né? Para que a gente possa lá no domingo estar intercedendo por você em um dos cultos que a gente vai fazer, amém? Agora, se você sente no coração de estar conosco, quero te dizer, esteja. Amém. Tenha comunhão com Deus. Amém. Tenha comunhão, tenha uma vida de intimidade, uma vida de entrega. É necessário que a igreja, querido, ela seja um organismo vivo. Amém. E a igreja, ela se move. Glória a Deus, hoje nós estamos aqui e a presença do Espírito Santo fluiu. Em nome de Jesus, eu creio que fluiu na tua vida. Amém. Porém, amado, se você pode estar em condições, não há nada que te impeça de estar conosco no domingo. Glória a Deus pelos irmãos que a pastora citou aqui, que já fizeram a sua reserva. Amém. Deus seja louvado pela vida de vocês que já reservaram. Você que não reservou, reserve. Amém. Reserve. Esteja conosco. Eu costumo falar do tema do culto de sexta, de domingo na sexta, na live de sexta. Eu vou antecipar um pouquinho, não vou falar do tema, mas eu vou antecipar. O que Deus está preparando para você no culto de domingo lá na igreja, uau! Querido, serão 60 minutos. Nosso culto tem 1 hora, né, pastora? Amém. Serão 60 minutos. Era bom que tivesse 2, mas não dá tempo, né? De grande experiência com Deus. Amém. É só o que eu tenho para te dizer. Amém. Então reserve já para sua família, para você, que o que Deus está preparando para cada um de nós, para todos nós, no culto de domingo. O olho não viu e o ouvido não viu. Pode ter certeza. Amém? Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, te guarde, te proteja, que a tua semana seja uma semana de vitória. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Tchauzinho, uma boa noite, até a próxima. Deus abençoe.